começando o programa, já estou colocando essa live a rodar também e outros meios, né, no site, na aba ao vivo, na Alexa, para quem nos acompanha, rádio do carro. E o programa está também aqui sendo transmitido com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Nas quartas-feiras, dia do meio, dia do equilíbrio, a gente sempre traz aqui, né, um olhar à luz da espiritualidade sobre temas contemporâneos. E o nosso assessor nas quartas-feiras, convidado tradicional do programa, é ele, dono de um sorriso, de um carisma franciscano que exala pelos poros, Frei Carlos Rockenbach. Bom dia, Frei Carlos. Muito bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão conectados conosco. Mas você sabe que sorriso contagia. É Quando a verdade. gente se defronta com alguém que sorri diante da gente, normalmente a gente não pode ficar indiferente, né? Ah, mas então En- a gente não sabe quem é que é o originário aqui, né, porque eu sou sorridente, Sim, o Frei Carlos também. mas, sobretudo, eu acho que é o próprio Deus, né, Ah, é verdade. porque é uma das coisas que mais belas que existem, e principalmente quando ele brota do fundo da alma, do coração das pessoas, né. E num mundo, assim, bastante conturbado de situações complicadas, quando a gente muitas dores, sofrimentos, quando a gente encontra alguém com um sorriso, já dá um clima diferente, né, é um Não é sol dúvida. que brilha, né, um sol que brilha. Muito bem, então para mim é uma alegria poder estar sempre aqui com vocês, né, e bater um papo. Isso aí, leve, solto, mas Sim. sim à luz da espiritualidade, porque a gente precisa. Hoje nós estamos ainda sob o manto de Maria, né, Frei Carlos, eu Aham. não sei, se as outras pessoas se sentem assim, mas eu tradicionalmente, quando participo da cobertura da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, normalmente a gente vai com uma equipe, Frei. Ontem não Sim. foi diferente, estivemos lá, Aham. e isso é uma sensação pessoal, não é a jornalista que está falando aqui, é a pessoa, né, a Sim. cidadã, a Uhum. moradora dessa região que a gente vai acompanhando, Frei, independente da orientação religiosa, né, que a pessoa professa, independente, não Sim. importa. Aham. Num dia como hoje, num dia como ontem, no caso, quando a gente vai acompanhando, olhando as pessoas na caminhada, às vezes descalços, às vezes em situação numa posição corporal que se coloca diante, né, da cruz, a gente sempre se contamina, Frei, de forma positiva. Eu sempre fico uns dias 2, 3, 4 dias ainda, sabe, Hã. mentalizando, ruminando algumas Sim. imagens que a gente vê. Nem tudo que a gente vê, que a gente presencia, que a gente testemunha, a gente consegue traduzir numa live, numa reportagem, né, numa matéria, né, jornalística, mas essa emoção fica ali. E eu suponho que seja o mesmo que muitas pessoas sintam Hum. nestes dias, Frei, porque é Sim. a ideia do milagre, né. Sim. Talvez nós não sejamos, talvez alvos de um milagre desses que a gente está acostumado a ver, né, uma Sim. cura transformadora, alguma coisa tão mais, assim, emblemática, mas todos nós, Frei, eu tenho certeza absoluta, todos nós, em algum momento da nossa vida, vivemos algum tipo de pequenos milagres, todos os dias, Exato. sabe. Sim. Então me sinto dessa forma, e é sob esse estigma, né, da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, que a gente começa o programa de hoje, que a gente vai falar sobre esses milagres, sobre Sim. a presença de Maria, né, e essa questão que envolve a gente reconhecer: "Frei, estamos aqui vivos, já não é um baita de um milagre?" Sim. Então, aí a gente pode trazer vários enfoques nessa reflexão, e nós estamos, na verdade, no mês de Maria, a gente chama, né, não é só o dia de ontem, mas nós já celebramos o dia 13 de maio também, Nossa Senhora de Fátima. E ela nos acompanha como mãe, né, então, para a gente entender isso, essa devoção, e aqui eu chamo devoção e não adoração, justamente para distinguir o que muitos confundem e nos condenam, né, devoção, ela primeiramente a gente olha com um olhar de admiração daquela pessoa que foi a mais fiel. Que deu um sim de voz viva a Deus, mas
um sim pleno através de sua vida, né. E por isso se realizou nela a vontade de Deus. Então essa admiração. Admiração também, pela ação de Deus nela, que ela canta no que a gente precisa ler todos os dias, ou seja, pelo menos a gente na oração da tarde, nós religiosos sempre rezamos ou cantamos o Magnificat, que é como Maria vê a ação de Deus em favor da humildade de sua serva. Deus olha para os humildes, nós já falamos sobre isso. Então, o valor da humildade. E também ela expressa, claramente a postura, a opção de Deus diante da humanidade, né. E Maria também, nas suas aparições, que são várias, ela sempre, expressa profundamente a mesma opção de Deus que ela, reza no cântico no Magnífica. Então, Caravaggio, todo mundo sabe a origem do Caravaggio, né, num contexto muito parecido com o de hoje, pobreza, violência, machismo, né, e ela, a Joaneta, a quem ela apareceu, justamente era vítima de muita violência doméstica da parte de um marido, né, e ela não suportava mais, né. E trabalhava e tudo isso, se matava trabalhando, mas nunca deixou de rezar, nunca deixou de confiar. E tinha essa certeza de que, como Maria intercedeu nas bodas de Caná, uma situação assim, um pouco, difícil para os noivos que estavam iniciando uma vida de família, assim ela continua intercedendo junto a seu divino filho, né, Jesus. E por isso que houve, no dia 26 de maio de 1432, que ela justamente se manifestou, como mãe que não aceita uma filha ser maltratada, nenhum filho. Uhum. Não, ela não suporta isso, ela sofre junto, ela se compadece, e por isso que ela se manifesta. E ela se manifesta em toda a história, porque lá na cruz, ela foi dada como mãe por Jesus, como mãe de toda a humanidade, né. Então a gente tem essa ternura filial, né, essa ligação muito afetiva com ela. E isso é algo preciosíssimo. Eu fico às vezes pensando, que não quero julgar, mas aqueles que desprezam Maria até maldizem, né. Olha a importância dela na história da salvação, né, é importante. Claro, o único salvador é Jesus, quem ela trouxe no seu ventre sagrado, pelo seu sim. Uhum. Mas ela intercede e, acima de tudo, é exemplo, é modelo. Então, hã, aí se a gente olha esta aparição, a visita de Maria, eu prefiro usar mais esta expressão, Maria que visita, como visitou sua prima Isabel, que estava necessitando de ajuda. Estava numa situação bastante delicada, isso a Bíblia nos narra. E ela nunca, deixou disso, de visitar seus filhos e filhas, principalmente aqueles que estavam, assim, mais debilitados, clamando e pedindo e necessitando de ajuda. Então, as aparições, praticamente todas elas se dão num contexto assim, com uma mãe que sofre junto com os filhos e age. Ela não fica de braços cruzados. Ela sempre manifesta este amor que Deus tem para com ela e para com todos nós, né. Mas eu queria, antes de aprofundar isso, evocar um outro fato, né, que não dá para esquecer, que as vésperas do dia em que nós celebramos a visita de Maria a Joaneta e a toda a humanidade através dela, tomando a defesa, de um modo muito específico das mulheres que sofrem de tanta violência, né, no mundo machista. Às vésperas nós também presenciamos a situação triste do nosso querido povo de Flores da Cunha, né, Uhum.
que todo mundo sabe o que aconteceu com esta bela igreja, esse belo templo dedicado a Nossa Senhora de Lourdes. E eu quero me solidarizar profundamente com os freis e também com todo esse povo lá, porque, hã, Nossa Senhora do Caravaggio, ela visitou a humanidade no ano 1432, lá na Itália. Em 1858, ela também fez uma visita lá em Lourdes, na França. Então era uma devoção nova, que já entrou no coração do povo dessa região de Flores da Cunha, que construíram esse belo templo em 1897. Por quê? Porque em 1897 os freis capuchinhos, vindos da França, que se instalaram inicialmente em Garibaldi em 1896, em 1897 já foram pregar missões em Flores da Cunha, né. Então, já essa devoção a Maria na vida do povo, ela acompanhou praticamente toda a história, né. E assim temos tantas aparições também, e, que a história e a igreja comprova, porque tem muitas, são mais de 2.000 que são relatadas, mas são poucas, assim, que é muito há muitos critérios para a igreja, autorizar uma devoção, né, uma devoção. Tem muita, não é assim, sem mais, sem menos, né. E aí entra um outro aspecto que você levantou dos milagres. Primeiramente, o que que é um milagre? Milagre é algo maravilhoso, em primeiro lugar, né. Esta é a tradução da palavra, algo maravilhoso. E tudo que é maravilhoso tem uma fonte, provém de Deus. Mas este maravilhoso acontece através de pessoas, principalmente que vivem esta unidade, essa fidelidade com Deus, né. "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra". Então, a gente se torna, de certo modo, como Maria se tornou instrumento de Deus para realizar coisas maravilhosas. Mas sempre tendo presente que, em última análise, como diz São Paulo no capítulo 12, versículo 6 aos Coríntios, né? Em última análise, é Deus que realiza tudo em todos. Ou seja, os milagres, na verdade, são de Deus através de pessoas que vivem esta intimidade contínua com Deus e esta, ah, como é que eu vou dizer, essa ligação e esse compromisso profundo com o povo, com as pessoas. Então, milagre acontece dessa forma. Por isso que um sorriso, para muita gente, é um milagre, né? É Que verdade. reacende uma chama dentro do coração. Um abraço, aquece, às vezes, um coração meio congelado pela indiferença e da qual esse coração é vítima, principalmente. Uhum. Então ele aquece. São tudo pequenos milagres que vão se somando, como também tem os grandes milagres que são inexplicáveis até pela própria ciência. Aí a gente vê que é a ação de Deus mesmo, né, que Deus age através da intercessão de pessoas. Não é dizer que Nossa Senhora realiza o milagre, é Deus que realiza através dela, que eternamente continua nossa mãe, né. Uhum. Então por isso que, a gente tem que superar um pouco também esse milagrismo que a gente assiste tanto na televisão e pessoas atribuem a si mesmo milagres, né, e, não, nós somos simples meros instrumentos de Deus e devemos fazer o bem, e o bem é algo maravilhoso e, às vezes, o maravilhoso é tão expressivo que ninguém consegue explicar, dar explicações, né.
É interessante de parar para pensar isso, né, Frei, porque sim, talvez esse milagre que o senhor fala que é o ato, assim, mais grandioso, que passa por todo um critério que a igreja vai analisar, Exato, né, não é assim também a gente talvez outras pessoas tenham sentido alguns milagres, mas ele precisa de um passo a passo para ser sim, considerado, né, milagre e tudo mais. Mas esses pequenos milagres a gente vê todos os dias e a gente é instrumento muitas vezes de um milagre, ou exato, somos cercados, Frei, sim, por pessoas que em algum momento foram instrumento, né, de um exato, milagre para nós, uma situação difícil, extraordinária, eu gostei do termo, extraordinário, é fora do comum, extraordinário, é sim, fora do comum. fora comum, né. Agora no último domingo, Frei, nós estamos em várias datas importantes, né, Sim, nós tivemos Caravaggio ontem, no último domingo, dia 24, foi o dia de Pentecostes também, né, para exato, quem é, hum, cristão católico sabe que é uma data bem importante também na igreja, 50 dias depois, né, da Páscoa uhum, normalmente. sim. Normalmente não, é 50 dias depois da É Páscoa, né, 50 Frei? dias depois da E Páscoa, e né. pa e eu, Beverly, né, sempre lembro, porque na minha família, Frei, as pessoas sempre falavam muito do Espírito Santo, né. Exato, Essa trindade que a gente hum, sempre fala, né, Pai, Filho e Espírito Santo, uhum, que todos nós conhecemos, mas nem todos nós experienciamos. sim, Então uma coisa é você conhecer, saber que existe, outra aham, coisa é você experienciar, né. Então, vem junto, né, com esse período de Caravaggio que eu estou dizendo para o senhor que eu hã, sempre fico como jornalista também, sempre sim, muito impressionada, assim, de como a fé das pessoas as move, as motiva, muda semblante, as pessoas mudam o semblante, Frei. Elas sim, mudam, elas ficam é, diferente do que elas são no dia a dia, estando, por exemplo, numa esplanada lá do espaço que abre a igreja de Caravaggio, a chegada sempre muito hã, emocionante, e ontem mesmo eu estava pensando, lá enquanto estava na cobertura, tem momentos, assim, que eu gosto de ficar mais quietinha, né, eu estava mais quietinha ali, e pensando como o Espírito Santo age, né, Frei. Se a gente sim, chamar, se a gente pedir, hã, "Espírito Santo me ajuda", é hã, impressionante o sim, quanto nós percebemos que alguma coisa excepcional, fora do comum acontece. É que às exato. vezes a gente não permite, né. Sim, então, eu até nas celebrações que eu fiz final de semana, eu evoquei isso. Normalmente o tempo é muito curto, eu já tenho um pouco o vício de falar bastante, mas normalmente o pessoal, quando consegue assimilar, ele vai bebendo e não vê às vezes a hora passar, apesar de que eu tenho que me policiar um pouco mais, né, porque eu já tenho um pouco a fama disso, de falar bastante. Mas é importante, porque num mundo de tantas palavras vazias, né, aquelas que são movidas pelo Espírito Santo, elas tocam o coração, edificam, mexem. Então, claro, se a gente olha pela Bíblia, o Espírito Santo, que é meio difícil de assimilar, de compreender, hã, talvez o mais difícil das 3 pessoas da Santíssima Trindade que a gente celebra no próximo domingo, o Pai, a gente criação, tudo Uhum, me fala de Deus, uhum. né. O criador de todas as coisas, né. Jesus, ele se encarnou, ele se fez gente, né. Então se tornou visível, palpável e audível também, né. E, o Espírito Santo, então a gente sempre diz que é o amor que une o Pai ao Filho e nos une à Trindade, né. O Espírito Santo, ele aparece na Bíblia em várias manifestações que explicam um pouco o profundo, insondável do que é a divindade. Bom, ele aparece já desde o início da criação, quando a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas. O que que quer dizer isto? A água é o símbolo da fecundidade, da vida. Onde não tem água, não tem vida. Então, quem vivifica? É o Espírito Santo. A água foi se espalhando e onde tinha água, surgiu a vida. E se mantém a vida. E aí, também no início da criação do homem, qual é a outra imagem? O sopro de Deus, o hálito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus foi transmitido ao ser humano. Quando a gente deixa de respirar, aí como é que vou dizer? Não é que o espírito se vai, mas aí, a essência da vida que a gente recebeu no ventre da mãe, ela torna outras dimensões, né, outra forma, que para nós cristãos católicos é a vida eterna, né. Aí
Espírito nos plenifica e, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, sua compaixão, ele nos faz participar da vida divina, né, de sua glória. Hã, depois tem as línguas de fogo, a gente Sim. sabe a importância do Uhum. fogo, que ilumina, aquece, mas também inflama o nosso coração da essência de Deus, que é o amor, né, a chama. O É vento. os 4 elementos, né, pra Sim, o uhum. vento que impulsiona, o ar, né, que dá vida. E aqui, o vento que impulsiona o espírito nos dinamiza, nos impulsiona, nos empurra de certo modo a várias direções. Então, se eu vivo um egoísmo, assim, um individualismo, um fechamento em si mesmo, eu estou como que atolado. Uhum. Estou como que, meio morto, né. Mas o Espírito Santo que me empurra na direção do outro, principalmente daquele que precisa, que consegue virar meu olhar para os lados, para cima na direção de Deus, para baixo da mãe terra, tudo isso, e me move a fazer alguma coisa boa. Então é o Espírito Santo acontecendo. Por isso que a gente reza: "Maria cheia de graça", e não é um homem que inventou isso. Foi o próprio anjo de Deus que a nomeou assim. O anjo de Deus, Maria cheia de graça, ou seja, cheio do Espírito Santo, movido unicamente pela força do bem. Porque tem o espírito do mal também. Uhum. O espírito do mal que nos arrasta muita gente para as trevas. E os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz de Jesus, E né. tem um marketing muito bom, né. É, tem um Tem marketing uma equipe de muito marketing bom, né. muito boa. E olha, normalmente ele é uma ameaça contínua à vida e odeia a vida. Por isso que a vida veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas foi rejeitada por estes, né. Então, é muito importante ter presente isso também em Maria, que quando uma pessoa se deixa mover pelo Espírito Santo, aí que acontecem os milagres na vida da Uhum. gente. Acontecem as coisas boas, maravilhosas, extraordinárias, extraordinárias. Hã, e quando você evocou a questão de um milagre para ser aprovado pela igreja, requer estudos, assim, às vezes de séculos, Uhum. para declarar uma pessoa santa, né, séculos. Nós temos a experiência, e o povo de Flores da Cunha também, quem conheceu o Frei Salvador Pinzeta não tem dúvida que ele é santo, né. Mas é todo um processo minucioso que para declarar alguém santo. Uhum. Santo oficialmente, Sim, canonicamente. sim. Por quê? Não precisa o primeiro papa que chegou e o primeiro documento do qual este papa foi o redator, documento de Aparecida de 2007, fala dos santos ainda não canonizados. E eu não tenho dúvida que minha mãe e meu pai estão entre esses, né. E tem muita gente, por quê? Não que eles tenham sido perfeitos, nenhum santo foi perfeito, nem São Francisco, que mais de perto talvez se assemelhou a Jesus. Nós todos somos imperfeitos, mas quanto mais a gente se deixa mover, conduzir pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, esta força divina que nos move a fazer o bem, tanto mais a gente trilha o caminho da santidade e vive nossa vocação, que eu já falei várias vezes em outros programas, que todos nós somos chamados à santidade, né. Uhum. É. Então, aí, Maria, ela que, o padre Zezinho canta muito bem: "Não és deusa e não és mais do que Deus, mas depois dos teu filho, tu és a maior", né.
É bonito isso. Sim. Agora são 11h35, falei: "Eu preciso ter um compromisso com o intervalo", tem alguns ouvintes participando. Eu Hum. estava lembrando enquanto o senhor discorria aqui sua narrativa, né, de que, tem termos que a gente conhece, sabe o significado, mas por vezes não tem entendimento sobre a origem e a conexão com a vida espiritual que isso tem. Por exemplo, pneumologista É, é o nome de uma especialidade médica que cuida lá dos pulmões das pessoas, exato, mas vem de um termo grego chamado pneuma, que exato. é o sopro da vida, né. É o sopro da É o vida. sopro da vida. Então, ó, É. veja como a vida dá voltas e Aham. todos nós, em algum momento, já precisamos de um pneumologista. Nem Exato. sabemos que a origem vem dali, né, Frei? Mesmo só para concluir rapidamente, domingo, no evangelho, Jesus chega ressuscitado e o que que ele faz? Ele sopra sobre os apóstolos e diz: "Recebam o Espírito Santo". Sopra. Isso aí. Amém. É. Amém. A Vilanir mandou pra gente aqui que Deus nos livre de tudo que chega para tirar a paz, entristecer o nosso coração e enfraquecer a nossa fé. Porque é isso, né, Frei? A gente renovar a fé é também reconhecer que aquilo que não é regado, que aquilo que não é cultivado, ele fica fraco. Né? Então é isso que ela Exato. traz aqui, né? Bem, Hum. bem lembrado. A Paty Tomazini diz que está acompanhando o programa de hoje. Ela mandou bom dia, Beverly, Frei, família São Francisco. Muito obrigada. A Rejane também, ela me pediu aqui um assunto que tem a ver com os programas anteriores, já vou passar. E a Vera Lúcia, que mandou um recadinho: "Oi, tudo bem com vocês?" Tudo ótimo, né, Frei? Um Exato, você abraço à Vera Lúcia que está conosco. Para quem quiser nos acompanhar lá na live, pode fazê-lo também, já estamos transmitindo. Frei, posso fazer o intervalo agora? pode, com A gente vai fazer o certeza. intervalo, depois a gente volta nessa sequência de uma análise, de uma reflexão sobre com a luz, né, dessas datas celebrativas, dia de Hum. Pentecostes, ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida que levou Não, 80. Caravaggio. Perdão, perdão, me perdoe, isso mesmo, de Caravaggio, que levou 83.000 fiéis, né, em romaria, então é um número bem expressivo. São Exato. pessoas que vêm de todos os lugares, não é só de Caxias e Apesar da Farroupilha, chuva, né. apesar da chuva, Frei. Hum. Menos movimento do que anos anteriores, menos, mas apesar disso, as pessoas ainda vão. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, dos milagres, dessa fé, dessa devoção que precisa ser renovada e como é que a gente faz isso. Logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta. Hum. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ser mulher não é fácil. Nós queremos igualdade e o direito de ganhar o mesmo que os homens. Queremos o direito de não morrer por ser mulher e o direito de descansar sem culpa. Ao acordar, pense o que você vai fazer para combater a violência contra a mulher. Mulheres na luta têm pressa, estão nos matando todo dia. A vida não tem hora extra. Uma campanha do Sindserve. 11h38. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 13 graus. Traga sua família, te esperamos de braços abertos. Compra shows e os melhores vinhos, Expovento e Fenavim. De 4 a 14 de junho em Bento Gonçalves. Realização SIC. Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, de volta com o programa Tá na Pauta, eu, Beverly Rocha e Frei Carlos Rockenbach, junto com a audiência, batendo um papo aqui, à luz da espiritualidade, com assessoramento aqui do Frei Carlos, quero dizer, né, a gente olhar para os pequenos milagres, talvez até com mais clareza, Frei, com mais
piedade, né, Sim. sobre estes pequenos milagres, porque eles são mais recorrentes. Acontecem grandes milagres, certamente acontece. O Frei usou o exemplo aqui do Frei Salvador Pinzeta, né, Hum. que é de Casca, né, começou na vida religiosa bem tardiamente, né, lá com mais de Sim, 30 exato. anos. Analfabeto. Analfabeto, isso eu não sabia. Eu Sim. sei que ele era da agricultura, né, Sim, o Frei era, da mas praticamente Contemplação. É analfabeto. mesmo. E que consolidou sua vida. Ele passou por Bento, né, mas ele consolidou sua vida, digamos assim, massiva, religiosa, onde ele ficou mais conhecido em Flores da Cunha, onde tem o eremitério. Nós estamos aqui às vésperas também de comemorar, né, a celebração Aham, de Frei Salvador. Tem caminhada, tem uma série aham. de datas importantes. Mas quem viveu a experiência de ser tocado pelos milagres dele, já viveu. Para essas pessoas, Frei, Sim. não precisa da canonização, da Não. beatificação. Aham. A vida das pessoas já foram tocadas. Sim. Para a igreja tem todo um processo. Exato. Então, é isso que eu quero dizer, Frei, que quem vivencia um pequeno milagre não precisa que alguém reconheça. Sim. A pessoa vivenciou esse pequeno milagre, né? Exato. Então, o que eu quero dizer é que a gente perdeu um pouco a sensibilidade de valorizar o que é valor. Uhum, é Sim, verdade. valorizar o que é valor. De se dar conta, desde eu acordar ou abrir os olhos, né? Já é um milagre, né? E assim, por exemplo, poder lavar o rosto com essa água que é dom de Deus. E aí, e não só ir atrás de, claro, quando a gente vive assim situações bastante desesperadoras, aí a gente recorre àquele que é o Todo-Poderoso e recorre através de pessoas que a gente tem total, hã, hã, como é que eu vou dizer, fé que estejam junto de Deus, né. Por Sim. exemplo, os santos, as santas, que nem a Nossa Senhora, induvitavelmente, São né, os nossos sem dúvida, né, intercessores, né? intercessores, né. Isso mesmo. Então se recorre a esses, quando a gente precisa, assim, de coisas de fato, que são expressão do poder de Deus. Só que o poder de Deus está no amor. Isso nunca podemos esquecer. O poder do mundo, hoje em dia, está nas armas, no mau uso da sabedoria que Deus concedeu como dom do Espírito Santo aos homens, né, às pessoas, né. Aí tem o poder que às vezes não, o poder de Deus é usado contra aquilo que é o sacramento máximo de Deus, que é a vida abundante para todos, né. Então o poder de Deus é o amor incondicional e sem medidas, né. Então a gente recorre, pede, suplica, né, essa intercessão em situações de enfermidade, de dificuldade, de situações um tanto desesperadoras, e isso normalmente sempre é expressão de fé, Uhum. acreditando que só dele pode vir algo que a gente necessita. Agora os caminhos, as formas de como ele manifesta esse amor são muito diversas. Às vezes você pede uma coisa, ele te dá muitas outras, Uhum. né, muitas outras, e a gente não se dá conta dessas outras. A gente se fixa tanto numa coisa, e às vezes não é bem aquilo que por exemplo, aí entra uma coisa que é muito comum, que o pessoal deixa se levar, por exemplo, sonhar com a Mega Sena, ótimo, e pedir a Deus, fazer uma romaria e promessas, tudo isso, né. Tá, aí eu me fixo tanto nisso, ele não me ajudou, então tá, abandono, né. Mas a gente não se dá conta de tantas incontáveis outras coisas que são pequenos milagres da ação de Deus. É uma visão tosca, uma visão muitas vezes, fechada, né, Felipe, eu estava lembrando daquela história da pessoa que pede uma história recorrente, né, a Hã. pessoa que pede para Deus salvar de um alagamento, né, e a pessoa Sim. tá lá perdida no meio da água, Hum. e aí ela faz uma oração fervorosa e pede: me salva Senhor". Aí passa um barquinho, ele: "Não, Hã. não, vou esperar Deus me salvar". Ah, Aí sim. vem um helicóptero: "Não, não, vou esperar Deus", e todas as ajudas que chegaram ele recusa, porque ele Sim. esperava de uma forma espetaculosa, né, Exatamente, espetaculosa, como a né. gente vê na televisão muitas vezes, Uhum. né. E aí,
isso também, é preciso a gente refletir bastante, né. E, quanto mais a gente trabalha, alimenta, você falou isso antes, a questão da fé, alimenta e também purifica a fé, porque nossa fé pode ser muito infantil e pode ter muitos desvios, distorções. Por isso que o o parâmetro de nossa fé é conhecer Jesus Cristo, o Evangelho. E ele é muito pouco conhecido, né. As ovelhas precisam conhecer a voz do bom pastor, e para que a reconheça e a siga, né. Aí que tá, Fê, deixa eu aproveitar que são 11h46, né, nessa linha de raciocínio que o senhor traz, eu achei bem interessante a gente dar uma paradinha e refletir também sobre essa questão da intimidade com Deus. Exato. Nem todo mundo desenvolve, né, por essas questões que o senhor já acabou de falar, uma certa intimidade com Deus. Talvez por isso os santos sejam uma boa forma, porque primeiro são humanos, foram Hã. humanos, a gente viu em algum momento, se não Sim. estiveram próximos de nós, estiveram na história, não tem relatos históricos para poder materializar, né. Então talvez seja um caminho para chegar até Deus, né, para chegar Uhum. até Cristo, a partir da vida, experiência dos santos que foram pessoas, né. Sim, Mas ao mesmo passo que é bacana, é legítimo ter uma intercessão, ter um caminho até lá, a gente também precisa ir desenvolvendo essa intimidade com Deus, que é a questão da fé, né. exato, né. Então, isso é também não só uma questão de disciplina, é uma questão de prioridade mesmo, né. Prioridade. O que que eu tenho por prioridade na minha vida de ser humano, em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo veio em primeiro lugar, eu já falei isso, não para nos divinizar, em primeiro lugar. Ele veio para nos humanizar, né, para nos ensinar como viver humano. Por isso que agora eu vou fazer uma pequena ressalva. Anteontem, o Papa Leão assinou sua primeira encíclica, Magnifica Humanitas. Magnífica se refere a Maria, né. Humanitas é a humanidade. Nesse mundo da inteligência artificial, conservar e cultivar aquilo que nos mantém Uhum, legitimamente humanos. uhum. Em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, porque o a artificialidade, ela pode matar a dimensão humana. Então, por isso Jesus é mais uma vez o parâmetro justamente da questão da humanidade. E, aí entra a dimensão espiritual, independente de qual religião, e que precisa ser cultivada cotidianamente. Você falou antes, quando a gente deixa de cuidar da fé, ela vai murchando, ela vai morrendo. É que nem uma plantinha que você deixa de regar, que você deixa de cultivar, de acariciar, de amar, tudo isso. E assim também é a nossa fé, nossa fé. E ela precisa ser alimentada cotidianamente através do quê? Através da escuta da palavra de Deus. Praticamente, eu suponho que praticamente todas as famílias, com raras exceções, tenham a Bíblia em casa, né. E aí a palavra de Deus, ela é alimento. Já no Antigo Testamento, Jesus retomou essa frase quando foi tentado no deserto, né, pelo tentador, né, Uhum. o diabo, hã, a questão da fome. Se tu tá com fome, transforma essas pedras em pão. Tu tem o poder. Não, não é só de pão que vive o homem. Vive sim, por isso que a gente pede o pão nosso de cada dia, né. O pão que alimenta o corpo também, por isso que Jesus repartiu o pão, temos 6 relatos no evangelho, o pão de cada dia. Mas o pão da palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é tão importante em nossa vida quanto o alimento cotidiano, o café, o almoço, a janta. Então, e outro aspecto, além da palavra de Deus, é nossa vida de oração, de profunda intimidade. Não aquela oração, meio artificial, legalista, obrigatória,
mas justamente aquilo que a gente presencia nessas manifestações de devoção, né? Uhum. Que não deve só ser no dia 26 de maio, mas deve ser todos os dias. 26 de maio é um dia especial, como para nós brasileiros, dia 12 de outubro, e assim por diante. Como para toda a América Latina, principalmente o México e Espanha também, é o dia 12 de dezembro, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Mas essa devoção, a gente precisa vivê-la todos os dias, e esta intimidade profunda com Deus, que é a fonte de todo o bem. E esse bem, através de quem também intercede por nós, reza por nós, ah, junto de Deus, aí acontecem as maravilhas e os milagres, os pequenos e também os grandes do dia a dia. Perfeito. Eu estava aqui dando uma olhadinha, Frei, quando o senhor falava sobre a encíclica, né? Eu não sabia, estou compartilhando uma coisa que para mim aprendi recentemente, que as encíclicas normalmente, as primeiras de um Papa, na verdade, elas começaram a ser construídas pelo Papa anterior, né? Ah, Então, essa magnífica humanidade, hum, ela já era um assunto tratado pelo Papa Francisco, foi sim, agora publicado dia 25 de maio, né, pelo Papa Leão, e ela trata justamente dos desafios de ser humano num tempo de inteligência artificial. E exato. no lançamento teve inclusive várias profissionais, teólogos e pesquisadores que estão ligados ao Vaticano e Hum, que pesquisam essa questão da sim, inteligência artificial, né, é. Frei? Toda a encíclica, bom, a primeira encíclica foi escrita pelo Leão XIII, Uhum. né? Renovaram no Isso. contexto da Revolução Industrial, Uhum. da escravidão terrível, o que muitos querem impor hoje, até propondo 52 horas de trabalho semanal, né? Então, ah, a escravidão, e dentro desse contexto da supervalorização do material e da desvalorização do ser humano. E Uhum. hoje nós vivemos um contexto de inteligência artificial, né, que também, se não for bem trabalhada, é uma ameaça, pode se tornar uma Uhum. grande ameaça para o humanismo, a humanidade. Sobretudo também os direitos do ser humano, né. É uma nova ética, né, Frei? Uma Porque nova eu sei ética, que né. não é assunto do programa hoje, Sim. mas é importante a gente pensar que para a gente renovar nossa fé, Aham, Frei, perpassa necessariamente por renovar nossa aham. ética humana. Sim, Não tem como, e né? eu baixei o texto todo, ele na internet, é possível. E também já comentários sobre o texto, porque ainda não saiu na livraria, mas Uhum. assim que sair eu vou adquirir também. Então, isso aqui não é um documento magisterial. E o analfabetismo religioso também, ele é preocupante e assustador, porque muita gente até critica, questiona sem ter lido uma linha de uma Uhum. encíclica. E são textos que têm assessoria das pessoas mais estudadas e entendidas nestes assuntos, né. Então, claro, quem dá a linha é o Papa, é um texto oficial da igreja, né, oficial, e que poucos conhecem, muitos criticam o Concílio Vaticano II, não aceitam, sem ter lido uma página dele, né. Uhum. Então, aqui eu evoco justamente isso, que é o caminho da santidade também passa por isso, né. Uhum. Esta unidade com toda a igreja, por onde ela nos conduz. E todas as encíclicas, todos os textos têm como base e fundamento sempre o evangelho. O Uhum. evangelho. E não uma outra ideologia, como alguns criticam e condenam, né. Ou seja, rotulando Papa com esse nome, né, é falta, vamos dizer, ignorância, né, é grande ignorância e falta de conhecimento, tanto do evangelho quanto das orientações que a igreja nos dá nas diferentes situações, nos diferentes épocas,
e contextos que a gente vive. Uma coisa importante, a gente está quase fechando, Frei. Tem Hum. mais 2 minutinhos aqui, já vou lhe permitir o fechamento, mas é importante dizer, né, a respeito do que o senhor acabou de mencionar, que este programa às quartas-feiras, ele tem essa pretensão, esse Sim, objetivo, de trazer luz sobre os temas que a gente fala todos os dias e exato. que não chega pelo WhatsApp, Uhum. não chega com fonte desconhecida, não É. vem no anonimato, não vem pensando uma partezinha verdade, outras 200 partezinhas de mentiras, né? Porque é É. isso, né, Frei? A gente precisa Sim, também, não só a ética, mas a gente precisa trazer a espiritualidade como um assunto sério exato. na vida das pessoas, Porque né? uma que não dá para separar a ética da espiritualidade. Uhum, É inseparáveis. Quando verdade. separa, é uma espiritualidade falsa, né? Frei, para fechar o programa de hoje, o senhor tem 2 minutos, pode É. falar com tranquilidade, mas me parece que a gente falou, foi pipocando em vários Sim, temas, né, com esse exato, eixo principal que é a questão da nossa fé exato. renovada a partir de datas, a partir de romarias, a Sim, partir da devoção, né? a gente precisa disso, né? Momentos especiais e fortes, né? De devoção. Isso também está no sangue do povo. Eu fico olhando aqui no Rio Grande do Sul, o povo nordestino que faz essas romarias longas, né? E tudo ritualizado, um povo que se prepara, um povo que é enviado por sua comunidade e Uhum, caminha, que expressa justamente a peregrinação. Nós somos peregrinos, não uhum. temos aqui cidade permanente. Um dia nós queremos chegar, como dizia o evangelho do domingo retrasado, à morada que Jesus nos preparou, lá no Somos céu, né? todos retirantes, né, Frei? Sim, sim. Então, aí temos modelos para isso, e o modelo de caminhante, peregrina, é Maria, ela nunca parou. Ela teve que fugir com o menino desde pequeno, ela teve que ir de Nazaré a Belém e lá ele nasceu. E para não ser morta, ela teve que fugir para outro país, se tornou uma refugiada, junto com José e o menino Jesus. E ela não deixa de ser peregrina. E assim nós também. E essa peregrinação precisa paradas cotidianas para a gente se alimentar, fortalecer nossa fé, e a fé é a força que nos move na continuidade da nossa caminhada, da luta que nós temos pela frente para enfrentar, e precisamos também paradas mais longas, momentos mais significativos. Por exemplo, o momento semanal é tirar essa 1 hora por semana para participar junto com a comunidade da celebração comunitária da palavra ou da Eucaristia. E assim também tem momentos mais longos, prolongados, e tem estas manifestações devocionais em torno de Nossa Senhora e outros santos e santas. Então, isso são formas da gente alimentar, fortalecer nossa fé, para que ela não murche, não morra, e a gente se torne um zumbi, um morto ambulante por aí, né? Que ninguém quer, né? Que ninguém quer. Ninguém quer, né? Frei, obrigada pela sua presença. Semana que vem o Frei vai já trazer um outro assunto bem importante. A gente vai estar aqui às vésperas de celebrar Corpus Christi. Então é um baita Exato. momento para as pessoas se organizar e ficar nesse programa na quarta, que vai anteceder, às 11 horas. Obrigada, viu, Frei? Muito obrigado a você, Beverly, e a todos aqueles que nos acompanharam, né? Que Deus, o Espírito Santo, ilumine a todos nós possamos tornar tudo isso vida em nós. Amém. Amém. Esse conteúdo fica disponível em vídeos no Facebook, já está lá. E já estou levantando também para